Bom, boa noite a todos, tá? Hoje a gente vai estar prestigiando aí novamente a presença da Camille aí no mini curso 3 sobre polidiamantes. Gostaria de dizer também que a lista de presença vai ser passada no chat e em caso de dúvida a gente vai abrir um momento aí no final. Passo a palavra para você, Camila. Obrigada, Henrique. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, eu espero que essa noite a gente tenha bastante interação, tá? Lá no final, se vocês vão falar de algumas dúvidas, mas assim, ao longo da apresentação também, a gente vai interagindo pelo chat igual ontem, tá bom? Aí o Henrique, a Fernanda, eu peço a colaboração para ir lendo para mim, caso alguém faça alguma pergunta, a professora Flávia também. Boa noite. Se caso eu não ver, mas nessa noite eu vou tentar estar um pouco mais atenta ao chat por conta da interação, tá? Bom, ontem a gente parou no desafio, né? Então, e aí, vocês conseguiram? Como que foi estrelas de 6 pontas? Eu vou voltar a projetar o slide aqui, tá bom? Só um minutinho. Enquanto isso, se vocês quiserem já ir falando aí para mim como é que foi, se tentou fazer, se conseguiu. Ontem eu me recordo, eu só não me recordo do nome, mas eu lembro que tinha uma aluna que conseguiu fazer. Como que foi? Vou colocar aqui em modo apresentação. Aqui. Nós paramos nesse terceiro desafio, tá? A estrela de 6 pontas. A Júlia, A Júlia conseguiu sem o hexadiamante da cobra, o hexágono e a coroa, né, Júlia? Então, os 3 hexas diamantes, eles não estavam lá presentes dentro da estrela e no contorno, principalmente no contorno da estrela, tá? Então, eu tenho, assim, para quem ainda não conseguiu, ou quando vocês forem utilizar, tem uma sugestão de resolução, tá? E, por incrível que pareça, essa é a única solução encontrada. Então, eu gostaria que depois, mais tarde, a Júlia, se ela se lembrasse, ou se ela chegou a fotografar, se ela falasse para mim que era essa solução, tá? Eu esqueci de contar que tem muitos, nos desafios, tem muitas soluções que são únicas. E da estrela tem uma solução única, que é baseada naquela dica que eles deram. Mais uma vez, aqui a gente tem vários problemas em abertos. Por quê? Porque se analisa, né, primeiro, se a figura é desbalanceada ou não, se vai usar só essa diamante para resolver ela quando ela é balanceada. E aí acaba que não tem tanta versatilidade de soluções para alguns desafios. Tem um campo mais reduzido de soluções, né? Então, como vocês viram no problema lá de duplicação, acaba que também tem um número limitado de resoluções. É interessante, mas assim, vamos supor, se a gente fosse comparar com o uso dos pentaminós igual o CJ, não teria tanta solução quanto a duplicação e a triplicação, tá bom? Então, a gente tinha parado aí nesse terceiro desafio. Aí eu falei assim que hoje eu ia começar com mais um desafio, certo? Então, nós ainda estamos usando apenas os 12 hexas diamantes, certo? Para a gente resolver os desafios. Bom, o quarto desafio que eu separei para a gente fazer na noite de hoje é esse que apareceu aí na tela, tá? Usando apenas os 12 hexas diamantes para triplicar os comprimentos dos lados de um hexadiamante da sua escolha. Então, no segundo desafio era duplicar, o terceiro desafio é triplicar os comprimentos. Então, aqui a gente também consegue fazer desafios triplicando. Só que aí tem algumas limitações. A primeira dela é o seguinte: o iate e a esfinge,
iate e a esfinge, que são aqueles dois diamantes desbalanceados, que eu estou pegando aqui para vocês. Só um minutinho. A esfinge já está aqui na minha mão, para lembrar quem que é ela, ó. Aqui de amarelinho. Lembrando que é um hexadiamante, 6 triângulos. Então, a esfinge, tá? E o iate, que meu iate está aqui. Estava aqui atrás do computador. E o iate, depende do lado que você olha, que é esse daqui, ó. Que eu não sei por que é um iate, né? Bom, esses dois hexadiamantes, eles não podem ser triplicados. Por quê? Porque eles são desbalanceados. Lembra o que é ser desbalanceado? É quando a gente olha para o número de triângulos e aí a gente consegue ver que a orientação do triângulo, ela não é dividida meio a meio, ela é desigual. Então, aqui, por exemplo, eu tenho dois triângulos com dois vértices para cima e 4 triângulos com 2 vértices para baixo. Então, para cima, 4 para cima, né? Vamos dizer assim, e 2 para baixo. Quando a gente triplica, a figura em si fica também desbalanceada. Então, não dá para resolver a triplicação do iate da esfinge. E aí tem mais uma curiosidade. Lembra que na noite de ontem eu falei para vocês que o paralelogramo 3 por 12, que é o paralelogramo que usaria os 12 hexadiamantes, ele não tem solução conhecida? Sabe-se que ele é possível, porque ele é balanceado, mas ninguém conseguiu resolver ele até hoje. Então, no caso da triplicação, do problema da triplicação, a gente também tem um hexadiamante que ele poderia ter uma solução, que seria o da borboleta, e ele é balanceado, então quando triplica, continua balanceado, mas que não tem uma solução conhecida, certo? Então, esse hexadiamante aqui, ó, esse da borboletinha, que parece um X, esse da esfinge e esse do iate, eles não podem ser triplicados, tá? Bom, não podem assim. Se vocês quiserem, então, mergulhar no desafio de tentar resolver a triplicação do hexadiamante borboleta aqui, ó, vamos lá. Eu, particularmente, acredito que ele não vai conseguir ser, que ele não vai ser conseguir resolvido. Eu já tentei muitas vezes, de várias formas, já quase neguei, só que a negação ficava muito comprida para colocar no trabalho, tá? Mas, assim, para negar que ele não poderia ser feito, não tinha um argumento conhecido dos trabalhos dos hexadiamantes. Eu fui tentando descartar, né? Colocando aqui, tem alguns lugares, essas beiradinhas aqui, por exemplo, né? Onde ele afunila, que tem algumas determinadas peças que tem que encaixar nesse ângulo aqui certinho. E aí, como só são algumas, então eu fui tentando fazer e acredito eu que ele não vai ter solução mesmo. Vamos ver, quem sabe um dia um de nós consiga demonstrar, né? Então, chega de falação, vamos lá para o desafio. Dos outros 9 que ficaram aí, então, vocês podem escolher qualquer um deles, pode até mesmo ser a barra, certo? E aí vocês podem triplicar, então, os comprimentos. Lembrando que não é porque esses 3, eles não têm uma resposta conhecida e esses 2 não são possíveis, que vocês não podem usar eles para resolver, tá bom? Então, pega a malha lá do papel triangular, a malha triangular, o papel isométrico, e desenha a medida, certo? Eu vou tentar fazer aqui só para a gente acompanhar e lembrar como é que é, né? Quando eu falo triplicar comprimentos, a gente considera o lado do triângulo. Então, aqui estaria a minha barra. Eu vou sempre fazer a barra porque é um pouquinho mais fácil.
O que seria triplicar, então, o comprimento? Se aqui ele só tem um lado do triângulo, a gente vai fazer, então, 3. E se aqui tem 3 lados do triângulo, a gente vai fazer 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, pessoal, se vocês quiserem fazer a própria barra, tá? Ou fazer o hexágono, não tem figura fácil ou difícil na triplicação. A triplicação, vocês vão perceber que ela é um pouquinho mais trabalhosa, mas ela é possível para todas as outras figuras, tá? Mas assim, das que é mais fácil encaixar, eu acredito que o hexágono é um pouco mais fácil de encaixar e a barra, tá? Uns 5 minutinhos para vocês tentarem, então. Vocês querem fazer alguma pergunta? Deu para entender o desafio? Vou voltar no slide anterior, tá bom? Para ficar o título do desafio aqui. 5 minutinhos, então, tá? Todo mundo quietinho. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém já conseguiu?
Bom, então, terminados os 5 minutos, a quantas estamos? Nada ainda? Muito difícil? Júlia está tentando a lagosta, certo? Qual que você pegou, Pedro? Se você não lembra o nome dele, você pode falar uma figura que ele pareça. É boa, é boa. E ela é um dos paralelogramas possíveis. Lembra que eu falei na noite de ontem? O Gardner fala sobre todos eles que são possíveis. A barra a 3/9 é uma barra possível. Certo. Acho que eu entendi o vários aí. É isso mesmo, tá? Então, mesmo aqueles que não são possíveis, eles podem entrar dentro da solução, tá? Então, só para não deixar vocês assim a ver navios, né? Eu peguei aqui umas soluções que eu consegui montar, né? Ao longo do desafio, para ter pelo menos uma resposta conhecida, tá? Não precisa olhar agora, pode deixar para olhar depois, mas saibam que no slide tem pelo menos uma solução para cada um daqueles que são possíveis, para cada um daqueles 9 que são possíveis. Bom? Lembrando, então, que aqui não estão o iate, a esfinge e a borboleta. A borboleta é essa, para quem não viu aquela hora que eu estava falando, essa borboleta aqui, quando a gente triplica os comprimentos, a gente vê que ela se torna uma figura balanceada. Mas quando a gente vai tentar resolver ela tem um limitante de peças, né? Então, aqui nos cantos tem um limitante, aqui eu digo cinturinha, né? No afunilamento tem um limitante e ainda não tem uma solução conhecida. Então, um dia que vocês estiverem aí, né? Não sei, com bastante tempo, assim, bastante motivados, né? Ah lá, tenta essa daqui também, certo? Quem isso? Vocês conseguiram uma solução, vocês achem um jeito de encontrar meu contato, me manda uma mensagem. Fala, eu achei, tá? Agora essas duas aqui não. Não adianta porque a figura se torna desbalanceada. E aí, quando ela está desbalanceada, a gente não consegue usar só os 12 hexas diamantes, tá? Para as figuras desbalanceadas, acho que eu perdi uma. Ah, tranquilo, Pedro, tranquilo. Depois você confere, vê qual que é que tá faltando. Que bom que deu certo, então. A barra eu acho que tem uma gama maior de soluções. Tem umas figuras que tem uma que é bem limitante, mas tem umas que são mais soluções. Mas em vista do potencial de outras poliformas, ele fica bem reduzido, né? Os triângulos, eles não são um comportamento assim bem padronizado. Ele tem aquela particularidade que eu falei para vocês da orientação dos triângulos e tudo mais, mas ele tem um comportamento, acredito eu, que é pelos ângulos, né? Bom, então, um assunto muito importante agora. Quando a gente for, por exemplo, utilizar os hexas diamantes, a gente tem que pensar na questão do quais usar, né? Se eu vou usar, na verdade, os polidiamantes, desculpa. Se eu for usar só os hexas diamantes, então eu tenho que tomar cuidado com essa questão do balanceado e desbalanceado. Agora, se eu não quiser me limitar a isso, se eu quiser expandir, então quais são as opções? As opções são, por exemplo, igual o Gardner, o Obern, que é aquele primeiro autor, ele fez. Ele inseriu mais peças, ele inseriu mais 7 hexas diamantes, né, ficando com um total de 19, para poder ter uma gama maior de possibilidades. Para que a gente possa, nessa noite, então, ter mais
né, possibilidade de montar várias figuras e principalmente trabalhar com triângulos, então o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar usar os 12 hexadiamantes mais os pentadiamantes, os tetradiamantes, o tridiamante, o diamante e o monodiamante, certo? Então, lá naquela folha de impressão, a gente vai usar todos eles para desenvolver a atividade depois. Bom, por quê? Para a gente não se limitar nessa questão. Porque se eu tentar montar um triângulo só com hexadiamantes, não vai ser possível, certo? Então, a gente vai usar todos eles aí para vocês já irem se organizando. Se vocês já tinham separado só os hexadiamantes, já pode pegar os outros e deixar junto. Que agora a gente vai entrar na questão do sugestões de atividades, onde a gente pode usar os polidiamantes, tá? Então, eu trouxe algumas sugestões, se vocês pensarem em outras ao longo do mini curso, eu fico muito feliz, tá? Pode dar contribuição também. Aí eu tô lendo aqui no chat, eu tô conseguindo acompanhar aqui no chat um pouquinho melhor. Bom, uma atividade que a gente pode sugerir, né? Agora pensando em nós, enquanto professores, utilizando os polidiamantes. Uma delas que a gente pode sugerir é justamente entregar para o aluno uma malha triangular, entregar o papel isométrico para o aluno e pedir para o próprio aluno encontrar os polidiamantes possíveis, tá? Essa atividade, né, ela é muito boa em vários aspectos. Primeiro que a gente tem que lembrar que a poliforma, ela é quando 2 ou mais polígonos são unidos pelo lado, ou quando a intersecção deles é apenas o lado. Então, da mesma forma que a gente pode pedir para os alunos encontrarem os poliminós, a gente também pode pedir para eles encontrarem os polidiamantes. Então, ele vai ter que pensar em todas as formas possíveis, depois ele vai ter que se imaginar girando, rotacionando a figura. Ele vai ter que saber se ela é ou não a mesma figura, tá? Para nós que somos adultos e que nós que temos facilidade um pouco maior com a matemática, talvez a gente consiga apenas desenhando lá na malha, a gente já consegue saber se ela é ou não. Quanto menor a criança for, menor o nosso aluno, mais novo ele for, às vezes vai ser necessário que ele recorte e aí ele sobreponha um papelzinho, uma figura que ele encontrou em cima da outra para ele ver que ela é de fato igual, tá? E aí, essa questão aí, essa proposição de atividade, ela tá num livro que chama Mentalidades Matemáticas na Sala de Aula. Aí esse livro aqui, por incrível que pareça, ele sugere, ficou um pouquinho embaçado, ele sugere atividades para crianças de 1º a 5º ano. Então, foi daqui também que um dos termos, o livro usa o termo polidiamante, tá? Na tradução dele do inglês para o português. Então, ele sugere várias atividades, e uma das atividades é essa, são atividades de 1º a 5º ano, tá? Então, assim, para treinar essa perspectiva, essa visão geométrica, e assim como eu falei ontem, para sair daquela questão só do quadriculado. Muitos exercícios trazem apenas o quadriculado, eles ficam presos a contar perímetro e a contar área apenas do quadriculado. Então, quando a gente quer focar em outro aspecto, a gente pode dar uma mexidinha, né? Então, se eu quero focar, por exemplo, que o perímetro é a soma dos lados, independente do que a unidade de medida que eu vou usar, a gente pode usar a malha triangular, tá bom? Então, isso é uma dica aí de como ele pode ser usado em sala de aula. Só de você sugerir para o aluno já é uma atividade excelente. Já foge um pouquinho do que ele está habituado. Outra sugestão, aí também vale com relação a todas as poliformas,
é se é possível ou não ladrilhar o plano, né? Então, tem alguns exercícios, a gente sabe que faz parte, antes, num antigo material do Estado, fazia parte do material, o ladrilhamento do plano, ele tinha que saber se a figura ladrilhava ou não o plano, qual era a outra figura, aprendia a contar o ângulo, né? Aprendia a calcular o ângulo, só sabendo quantas figuras eram necessárias para ladrilhar o plano para poder fazer lá o ângulo de 360, tá? Então, isso é uma outra atividade também que dá para fazer com os polidiamantes. Às vezes você pode pegar um e perguntar se ele consegue ou não ladrilhar o plano, certo? Aí, outra sugestão é um jogo. É o único jogo que eu encontrei que usa os polidiamantes. Lembra que eu falei do Maestro? Que o Maestro foi um jogo muito popular dos pentaminós? Para os polidiamantes, um jogo um pouco menos assim, mais popular, é o jogo chamado Blocos Trigon. O que é esse jogo, tá? Esse jogo é o seguinte, ele é um hexágono bem grandão e tem vários polidiamantes. E aí, ele tem 4 cores de polidiamantes diferentes ali. Qual que é o desafio? O desafio é ir colocando as pecinhas dentro desse hexágono maior, de forma que a peça tem que tocar o lado da outra. Mas ela só pode tocar o lado da peça que for da mesma cor dela. E aí o jogo acaba quando não conseguir colocar mais peças. Então, se vocês procurarem depois esse jogo, vocês vão ver que ele é um jogo, né? Um jogo material, tá? Não é um jogo de aplicativo de celular, é isso que eu tava tentando dizer. Ele é um jogo material, e aí você vai colocar. Bom, os jogadores vão colocando as peças, só que não completa, igual o Tetris. O Tetris vai caindo de uma forma, lembra o Tetris, o jogo de celular? Ele vai caindo de uma forma que você vai girando e ele vai completando, né? Agora, os polidiamantes dentro do bloco Trigon, ele só precisa ficar encostado lado a lado e ser da mesma cor, mas não necessariamente que ele vai completar todos os espaços, pode ser que ficam buracos, tá? E aí o jogo acaba quando não tem mais nada. Alguém levantou a mão? Acho que foi sem querer ou não? Quer fazer uma pergunta? Não, foi sem querer. Ah, tudo bem, então. Desculpa. Bom, imagina. É que eu sinto falta do levantar a mão. Eu estava falando para vocês, acostumado a dar aula online, né? E depois voltar, a gente volta para a sala. Bom, então tem esse jogo do bloco Trigon, tá? Também. Outra sugestão de atividade são os desafios, tanto os que a gente usou na noite passada e nessa noite, que é o da triplicação. Todos eles são aconselháveis, né? Principalmente esses que a gente usa só os 12 hexas diamantes, porque aí não tem aquela limitação de usar frente e verso, tá? Então, só tomem cuidado se for usar os desafios do Oberne, ele tem a limitação do frente a frente e verso a verso, não pode virar figura, bom? Outra sugestão de atividade, igual a gente estava conversando, né, e falando, é usar, então, perímetro e área. E uma coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês é assim, para todas as figuras, aqui, se a gente for considerar que um triângulo é uma unidade de área, bom, todas as figuras têm 6, os hexadiamantes, certo? Porém, se a gente for calcular o perímetro aqui, contar o perímetro, todas as figuras têm um perímetro igual a 8, com exceção do hexágono. O hexágono é a única figura que tem um perímetro igual a 6, certo? Então, assim, é só um detalhe para chamar atenção. Mas dá para a gente calcular, dá para a gente pedir, por exemplo, você pede para o aluno montar uma forma e aí você pede para ele calcular perímetro e área, tá?
E mais uma vez, o que a gente faz com os polidiamantes, nessa parte a gente consegue fazer com todas as outras poliformas. E aí eu me recordo ontem de alguém ter comentado que esses triângulos poderiam ser irregulares. Pode não ser triângulo, pode ser hexágono. A gente tem uma forma de explorar aí, né? A geometria, trabalhar a parte da geometria, certo? Alguém pensou em alguma sugestão de atividade enquanto eu estava falando? Bom, como eu falei para vocês, quando eu estava fazendo o meu trabalho, eu tinha assim, eu comecei a trabalhar com as peças, depois eu encontrei os artigos sobre as peças, mas eu tinha um objetivo. Eu queria trabalhar a semelhança de triângulos de alguma forma diferente. E olha onde a gente foi parar, né? Então, o que eu vou fazer agora? O que a gente vai fazer agora, tá? Eu separei algumas partes dessa atividade que eu usei no meu trabalho, tá? Para a gente fazer junto, para que a gente possa explorar a semelhança de triângulos, mas usando os polidiamantes. Então, o que a gente vai precisar? Toda vez que a gente for fazer alguma atividade, alguma coisa aí, a gente precisa de todos eles, tá bom? Então, dos 12 hexadiamantes e do penta, tetra, tri, mono e diamante, tá bom? Bom, então a proposta de atividade lá, quando eu bolei ela, eu fiz baseada na teoria de resolução de problemas da Levato e Onushi. O que é essa teoria de resolução de problemas? Eu só vou dar um parcial assim, tá? Se caso interesse alguém, é uma boa bibliografia, tá? É muito bom. Elas ajudam, elas têm uma metodologia muito interessante. E aí, basicamente, essa metodologia é o quê? A teoria de resolução de problemas. É você propor problemas e, com a resolução dos problemas, o aluno conseguir criar um conceito, chegar até o conceito matemático. Então, ao invés da gente chegar e dar logo a teoria, o que a gente faz? A gente dá alguma coisa, uma atividade, um desafio, de modo que ele vá resolver aquele desafio, aí depois você vai pegar e virar para ele e falar assim, então, sabe aquela parte da atividade, assim, 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 onde você chegou a essa conclusão? Essa conclusão é essa teoria, tá? Então, o que é muito importante na teoria de resolução de problemas da Levato e Onushi é você deixar o aluno resolver, você mediar a situação, elas fazem toda essa parte escrita mesmo do que a gente já faz um pouquinho na prática, tá? Então, é deixar o aluno chegar até a própria conclusão, depois você pega e formaliza com eles, tá bom? Por isso que eu estava falando ontem tem hora que a gente opta por se fazer entender que está explicando, e aí, por fim, a gente sempre tem que formalizar, né? Então, por mais que a gente tente falar de uma forma clara para o aluno, a gente vai ter que formalizar e falar para ele, olha, mas o termo correto é assim, tá? Isso daqui é aquela coisa ali. Combinado? Essa definição. Isso daqui é aquele teorema. Certo? Então, essa atividade, o objetivo da atividade em si é levar a reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam ditos semelhantes. Para isso, a gente também precisa relembrar o que é congruência de triângulos, tá? E aí o interessante é que a gente vai sair do triângulo e com o polidiamante a gente vai conseguir ir para outras figuras geométricas. A gente não consegue todas, mas a gente consegue o quadrilátero e a gente consegue o hexágono. Então você consegue mostrar a semelhança de fazer, né, o conceito de semelhança de triângulos e depois ir para outras figuras, tá? Esse conteúdo
por enquanto, mesmo com a reforma, né, depois da BNCC, ele ainda está no 9º ano e, por enquanto, está no 9º ano, tá? Só que aí, antes, ele vinha um pouquinho para o meio do ano, agora ele passou a ser bem no comecinho do ano, certo? Então, essas atividades é dessa parte ali, é ali que o nosso aluno vai ver semelhança de triângulos. Eu tô falando assim, mas eu esqueci de perguntar, alguém aqui já dá aula, já trabalha na escola, já dá reforço? É tão estranho. A gente fica falando. Bom, se vocês já trabalham, fica aí de sugestão, tá bom? Fica todo mundo em silêncio. Fala, vocês estão tentando sobreviver. Ah, Letícia já. Que bom, Letícia. Espero que ajude, então, que contribua. A Mayra. Ah, o Pedro dá reforço. Legal. Bom. Espero que vocês estejam gostando. A gente acaba... Sala de aula é um meio muito produtivo, né? A gente acaba gostando, assim. Podem ver que eu falo bastante. Tá? Hábito de sala de aula, professor de matemática, a gente vai do começo ao fim, né? Do 0 ao 45 minutos sem parar. Mas então tá bom, obrigada, viu? Vamos lá, então. A primeira atividade que a gente vai fazer é uma Nossa, enrolei a língua. Familiarização com as pecinhas dos polidiamantes, tá? Então, é só para vocês mexerem um pouquinho. E depois a gente vai fazer uma atividade para retomar o conceito das condições de congruência, certo? Então, vocês me ajudem com relação ao conceito de condição de congruência. Como vocês já devem saber do que a gente está se falando, então tenta, ao montar, já procurar quais são os argumentos viáveis ali que a gente vai usar, tá? Bom, aí no slide, para ficar bem formalizadinho, eu coloquei, né, quais eram nossos objetos de conhecimento, quais eram as habilidades, de acordo com a BNCC, que a gente poderia trabalhar nessa atividade, tá? Só para ficar, assim, um material legal depois de embasamento para vocês também, tá? Lembrando que, assim, na BNCC, aqui vocês vão ver que mesmo que essa atividade seja para o 9º ano, a gente vai usar uma habilidade do 8º ano, tá? Então, EF é de ensino fundamental. Esses dois primeiros números aqui, eles são o ano. MA é porque a habilidade é de matemática. E esse daqui é o número da habilidade. Então, essa atividade é para o 9º ano. Mas a gente tem uma habilidade aqui de 8º ano e de 3º ano do ensino fundamental. Por quê? Porque as habilidades, a gente tem um currículo em espiral, né? O currículo em espiral é que o conceito ele vai e volta, né? Então, às vezes, a gente não consegue encontrar no ano o passo que a gente quer dar para trás, né? Que a gente quer rever. Então, a gente vai e busca lá no ano de trás para poder trabalhar com o da frente. Então, não tem problema, certo? Aí vocês vão ver que o que vai aparecer do 9º ano é o próprio de semelhança. Mas essas outras habilidades aqui são todas as chamadas habilidades estruturantes. Elas são habilidades básicas que compõem uma habilidade lá em cima. Tá bom? Combinado? Então, eu deixei o material bem bonitinho ali para depois servir de consulta também, se vocês precisarem. Vamos lá para a atividade. Para essas duas atividades, então, vocês vão considerar que o lado do triângulo equilátero, então, deixa eu pegar meu triângulo sozinho aqui. O lado do triângulo equilátero, ele vale 1 unidade de comprimento. E o triângulo equilátero vale 1 unidade de área. Então, lá no monodiamante, que é o nosso triângulo sozinho, o lado, né, é 1 unidade de comprimento e ele, né, é 1 unidade de área, certo? A gente sempre precisa levar isso em consideração.
que eu quero que vocês façam agora? Em uns 5 minutinhos aí, façam essa primeira atividade. O que essa primeira atividade pede? Ela pede para vocês montarem triângulos equiláteros, e aí elas vão mudando o tamanho do lado. Então, começa com um triângulo equilátero de lado 3. Então, 3 unidades de comprimento. Espera aí que esse daqui eu acho que eu consigo montar rapidinho aqui. Aqui. Começa com um triângulo equilátero de lado 3, né? Já dá para montar assim. Aí depois um triângulo equilátero de lado 4, um de lado 5, um de lado 6 e um de lado 7. Lembrando que eles não dão para montar só com os hexadiamantes, então explorem as outras peças, vocês podem explorar as outras peças também, tá bom? 5 minutinhos só para montar os triângulos de vários tamanhos. Daqui uns 5 minutos eu chamo vocês para a gente fazer a atividade 2 junto, tá? Então, façam a atividade 1. Isso, Pedro. E aí, pessoal? Como é que foi? Para montar os triângulos usando todos, acho que fica um pouco mais fácil, né? Porque aí a gente vê que falta um ou outro, e a gente sempre vai e pega uma pecinha, né? Quando a gente usa todas as peças, facilita um pouco. Antes, né, eu comecei a aplicar essa atividade antes da pandemia, né? Então, até essa parte eu consegui fazer com os alunos do nono ano que eu tinha, numa sala que eu tinha. E eu achava engraçado que eles tentavam, chegavam uma altura
do exercício que eles percebiam que eles não precisavam desmanchar o triângulo inteiro para montar o seguinte. Então, eles já desmanchavam só um pouquinho e terminava de remontar. Aí era muito engraçado. Tinha uns não, uns que desmontavam tudo para tentar do zero, mas tinha uns que queriam ser. Mas assim, tem várias possibilidades de montagem, tá? O triângulo, porque a gente aumentou nossa quantidade de peças para poder compensar aquela questão que o triângulo é desbalanceado, certo? Então, findados os 5 minutinhos aí, vamos para a atividade 2, tá? Na atividade 2, agora, vocês desmanchem os triângulos que vocês fizeram, deixam todas as peças disponíveis, tá? Por quê? Eu preciso que vocês façam 2 triângulos equiláteros de lado 3 unidades. Ali eu tenho um exemplo, só para depois, na hora que a gente for responder as questões, quem ainda não tem as pecinhas poder ver, tá? Então, montem 2 triângulos equiláteros de lado 3 unidades, tá? Um minutinho, 2 minutinhos para montar os 2 triângulos, tá bom? Para a gente responder as 2 perguntas juntos. Deixar um do ladinho do outro aí. E se quiser pegar um papel também para ajudar a rascunhar a resposta, mas não pode digitar aqui direto no chat, tá bom? Então, vamos lá, ó. Quem não tem as pecinhas, podem olhar nessa parte aqui de baixo, uma possível resposta para a atividade 3, que eu esqueci de mudar os números do slide, depois eu corrijo, tá? Na verdade, é a atividade 2. E aqui o de cima, que é a atividade 1, tá bom? Então, olhando aqui e olhando no que vocês fizeram, né? Compare para mim os 2 triângulos. O que vocês acham? O que vocês podem me falar dos 2 triângulos? Vocês me falam o que vocês acham e eu falo o que a gente busca investigar com essa resposta, certo? Compare para mim os 2 triângulos. Alguém? Certo, Pedro. Obrigada, Pedro. Pedro merece uma estrelinha. Eu acho que o Henrique precisa anotar isso. Henrique, Pedro merece um pontinho a mais, tá? Ele não tá me deixando no vácuo aqui, ó. Pode deixar. Bom, então, Pedro, eu vou usar o que você falou. Pedro falou que os 2 são iguais, mesmo eles sendo montados com peças diferentes. Então, o que a gente espera quando fala compare, né? A gente espera se é maior, fale maior, menor ou igual, né? Então, os 2 triângulos, eles têm a mesma forma, a mesma quantidade de triângulos ali, né? E aí, com essa situação, o que a gente já pode começar a investigar lá com o aluno, por exemplo, se eu estivesse em sala de aula? Começar a ver se ele sabe que quando 2 figuras... Ai, quer ver a professora Flávia ter um treco ali na cadeira? Quando 2 figuras são iguais, a gente pode falar que elas são congruentes, né? Então, aqui a gente poderia já investigar se o aluno fala ou não a palavra congruente. Certo? Professora Evelyn também não dá um treco, não, tá?
Mas aí a gente poderia investigar isso, né? Se ele consegue ter essa noção. Ele pode também, por exemplo, sobrepor uma figura na outra, né? Para você falar que elas são iguais, ele sobrepõe assim, e aí ele consegue falar. Então aqui a gente já começa a investigar se ele saberia te dizer o que é congruente. Então agora, com base nisso, já que a gente falou que eles são iguais, e já que a gente usou a palavra congruência, vocês conseguem citar para mim 3 características que são iguais nesse triângulo? 3 características que são comuns para os 2 triângulos, tá? Que são iguais para os 2 triângulos. Por exemplo, eu consigo citar uma característica. A quantidade de triângulos menores ali, elas são iguais. Eles têm, deixa eu contar aqui rapidinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 triângulos menores. Então, eu poderia falar que a área dele é de 9 unidades de área, certo? Então, área é uma coisa que seria uma característica igual para eles, que a gente está considerando ser igual, tá bom? Consegue pensar em outro? Perímetro, muito bem. Giovana pensou no perímetro. O que mais? A área, sim. Alguns alunos já citaram para mim a altura, por exemplo, para eu contribuir com a resposta. Isso, altura com relação à base ali, né? Se a gente chamar aquele lado de base, muito bem. Então, eles falam que a altura também é, principalmente porque vocês podem perceber que o aluno lá do ensino fundamental, ele está muito atrelado à medida, tá? Outra coisa que os polidiamantes, eles contribuem. O nosso aluno, ele está muito atrelado à medida, por quê? Porque ele quer calcular a área do triângulo, ele quer calcular o perímetro, então ele fica procurando por números. Aí, quando você faz uma pergunta desse tipo, eu estou só procurando uma coisa aqui nas minhas anotações, tá? Quando você faz uma pergunta desse tipo, que você não tem números para ele fica meio, né, um pouco perdido. Mas tem uma coisa muito importante. Mesmo as figuras sendo diferentes, ele está balanceado. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, ele tá porque ele tá 3-6. Mas você consegue usar as desbalanceadas, tá? Então, ele ali tá desbalanceado ainda. Ó, quando a gente fala que 2 triângulos são congruentes, a gente diz o seguinte: eles são congruentes quando é possível estabelecer uma correspondência bionívoca entre seus vértices, de modo que seus lados e ângulos correspondentes sejam congruentes. Certo? Então, com relação à congruência, e se eu estou perguntando ali características comuns, do perímetro, a gente pode falar para ele que os 3 lados já são iguais, porque é um triângulo equilátero, 3 lados de mesmo tamanho. Assim, entre os triângulos, a gente pode estabelecer uma correspondência e também falar que eles são lados iguais, de medidas iguais. Quase que eu falei lados iguais. Ufa! Lados de medidas iguais. Certo? Então, se os lados têm medidas iguais, para a gente terminar lá a definição de congruência, falta falar que os ângulos correspondentes são congruentes. Lado, lado, lado. Isso mesmo, Sebastião. Como que você poderia mostrar para o aluno que os ângulos correspondentes são congruentes? Porque os ângulos não podem falar que são iguais, né? Eles têm mesma medida, mas eles não são iguais. São congruentes. Lembra que eu falei que a gente pode sobrepor
uma figura na outra? Então, deixa eu pegar aqui 2 triângulos pequenininhos. Se você falar para o aluno comparar, ele vai sobrepor e vai ver que dá exatamente, né, um ângulo em cima do outro ali. Eles estão certinhos, né? Não tem nada sobrando. Então, eles são correspondentes. Então, você pode chamar atenção para ele para esse fato. Por quê? Porque ele está muito habituado a comparar números. Então, se ele, ali nesse exercício, e com os polidiamantes, como a gente está trabalhando só com triângulos equiláteros, todos os ângulos são congruentes, né? Então, todos os ângulos têm a mesma medida. Assim, não tem problema ele comparar, e ele precisa perceber isso. Mas isso vem do fato de que a gente está trabalhando com triângulo equilátero, tá? Não é do achismo e do olhômetro, não. Combinado? Então, nessa atividade aí, as 3 características seriam, primeiro, eles prestarem atenção em coisas que são variáveis e invariáveis. Então, independente das peças, o lado, né? Como diz o Sebastião, os lados correspondentes foram congruentes e os ângulos também. Assim como o perímetro, assim como área, assim como a altura em relação à base, né? Se a gente estabelecer uma base ali, os vértices. Combinado? Vou para a próxima agora. Vamos lá. A gente retomou congruência, né? Por que a gente retomou congruência? Para a gente poder seguir para semelhança agora. Então, o objetivo, lembra que eu falei para vocês da habilidade? Então, aqui está a habilidade que é o nosso objeto de interesse, que é que o aluno reconheça as condições necessárias o suficientes para que 2 triângulos sejam ditos semelhantes. E aí ele precisava primeiro da construção de congruência, porque se ele não é congruente, ele pode ser semelhante, né? Mas vou perguntar agora, vou fazer uma saia justa aqui. A congruência, ela pode ser uma semelhança? E aí? Ah, pergunta demais, né? Vamos para a atividade. Vai pensando aí, tá? Mas, enfim, retomamos a congruência, que é o que ele conhecia também. Desculpa que eu me esqueci de citar isso. Ele vê antes do 9º ano, lá no 8º ano, ele vê o que é congruência, pelo menos pela base, tá? Pela Base Nacional Comum Curricular, BNCC. E, mais uma vez, a gente tem uma outra habilidade que ele vai precisar de anos anteriores, que é a habilidade de 6º ano, que é construir figuras planas semelhantes por ampliação e redução. Só que aqui fala, na BNCC, fala usando as malhas quadriculadas, o plano cartesiano ou tecnologias digitais. Infelizmente, eles excluíram, né, os outros tipos de malha, mas nada que não seja possível trabalhar, certo? Então, o objetivo de vocês também agora é reconhecer as condições necessárias para que 2 triângulos sejam ditos semelhantes. Preparados? Desmontem, pode desmontar aquele triângulo, tá? Os 2 triângulos lá da atividade 2. E agora, olha, mais uma vez eu esqueci de trocar o número aqui da atividade. Agora vamos montar o triângulo equilátero da atividade 3. O que são os triângulos equiláteros da atividade 3? Vocês vão montar para mim 2 triângulos, um de lado 3 unidades e um de lado 6 unidades, certo? E deixar aí no cantinho. Ao mesmo tempo, já montem um triângulo de 6 unidades, ou pode usar, se vocês conseguirem, vocês vão conseguir, né? Já pode deixar o de triângulo de lado 6 e montem um triângulo de lado 2, certo? Só para economizar um tempinho aí, para dar tempo. Já vai montando os 3 triângulos, um de lado 2, um de lado 3 e um de lado 6, certo? Deixem os 3 triângulos aí de uma forma confortável para vocês. Pode usar todas as peças, tá? Só para relembrar. Então, uns 2, 3 minutinhos, tá bom?
Só um minutinho, tá? Bom, então quem montou já, né? Quem está terminando de montar, pode olhar no seu, manipular o seu, tá? Quem não conseguiu montar, não conseguiu fazer, a gente sempre tem um desenho aqui do lado para a gente usar. Bom, então eu já coloquei ali para vocês terem uma ideia, né? Lembrando que eu usei todos os polidiamantes que estavam à disposição. E agora a gente vai para as perguntas, tá? Então, as perguntas, vocês podem olhar com relação a esses triângulos que estão aparecendo aqui no slide, tá bom? Ó, primeira pergunta da atividade 3, deixa eu arrumar ali, né? Primeira pergunta da atividade 3, certo? A primeira pergunta que eu tenho a fazer sobre esses dois triângulos da atividade 3, que é o triângulo de lado 3 unidades de comprimento e lado 6 unidades de comprimento, é a seguinte: é possível sobrepor perfeitamente o triângulo unidade no triângulo de 3? O que é o triângulo unidade que eu esqueci de falar para vocês lá no começo? Lá no começo da atividade, como a gente precisava sempre ter uma base, então, a gente usou como base o triângulo monodiamante, né? Que é o triângulo, um triângulozinho, que é o de uma área, né? Uma unidade de comprimento de lado aqui, nossa referência. É possível sobrepor perfeitamente? Se você pega o triângulozinho, ele cobre totalmente o triângulo de 3 unidades? Eles são congruentes? Não, né? Eles não são congruentes. Se eles fossem congruentes, eles teriam as medidas iguais, certo? Eles não sendo congruentes, a gente pode citar alguma característica desse triângulo unidade aqui com relação ao triângulo maiorzão, o triângulo de 3? A gente consegue estabelecer os ângulos, muito bem. Os ângulos são todos, como eles são dois triângulos equiláteros, os ângulos são congruentes. Opa, os ângulos correspondentes são congruentes, muito bem. A gente não pode falar que os lados correspondentes são congruentes, né? Ou que os lados têm mesma medida. Pergunta C, então.
Qual é a razão entre as medidas do lado do triângulo de 3 unidades e a do triângulo unidade? Lembra da razão? Se a gente está tentando trabalhar com semelhança, a gente está falando da razão de semelhança, né? Então, aqui é uma tentativa de estabelecer esse conceito, de mostrar para o nosso aluno esse conceito de razão de semelhança, certo? Então, a razão entre o triângulo de lado 3, como ele tem 3 unidades, com relação ao de 1, então a razão é 3. Combinado? É possível sobrepor perfeitamente o triângulo unidade ao triângulo de 6? Então, o pequenininho, no maior dos nossos triângulos. Não é possível, né? Eles são congruentes? Não, eles também não são congruentes. Tem alguma característica em comum entre o triângulo unidade, que é o triângulo de umzinho só, e o triângulo de lado 6 unidades de comprimento? Aqui a gente pode falar mais uma vez da resposta da Júlia, né? Os ângulos internos correspondentes, eles são congruentes. E mais uma vez, a gente pode mostrar isso, não precisa falar do valor do ângulo do triângulo equilátero, a gente pode apenas sobrepor, né? Sobrepõe um triângulo unidade ali no cantinho e vai mostrando que todos eles são sobrepostos perfeitamente, né? Bom, e pergunta F. Qual é a razão entre as medidas dos lados do triângulo 6 unidades de comprimento e do triângulo unidade? Bom, a razão, se o triângulo de 6 unidades de comprimento tem lado 6 e o nosso triângulo unidade tem lado 1, a razão é 6, certo? Aí vocês podem estar se perguntando, nossa, mas onde que a gente quer chegar? Bom, a gente quer chegar naquela definição de semelhança, né? Aí vai eu pegar minhas anotações de novo da razão de semelhança. Vamos lá. Aí. Bom, dois triângulos são semelhantes quando for possível estabelecer uma correspondência biunívoca entre seus vértices, de modo que seus ângulos correspondentes sejam congruentes e seus lados correspondentes sejam proporcionais. Isto é, a razão entre as medidas dos lados correspondentes são iguais. Então, quando você trabalha essa questão, o que a gente pode construir de conceito? Isso daí, que no congruente, os lados, eles tinham a mesma medida, eles eram congruentes. Mas os ângulos também, os ângulos correspondentes também eram congruentes. Mas aqui, quando eles são semelhantes, os ângulos mantêm a mesma medida, porém os lados são proporcionais. Por isso que a gente retoma o conceito de razão, tá? E eu vou para a próxima. Aqui é só essa das respostas que a gente foi fazendo, tá bom? Continuação da atividade 3 agora. A gente ainda está olhando para o triângulo de 3 unidades. E eu tenho que arrumar todos aqui que eu não troquei. Ai. A gente está aqui, continua olhando para os nossos triângulos de 3 unidades e 6 unidades, certo? Agora vamos olhar para o seguinte. Qual é a área do triângulo de 3 unidades de comprimento? Então, quantos triângulos de unidades, triângulos menores, tem dentro do nosso triângulo pequenininho aqui, de 3 unidades de comprimento? Vou lá voltar no slide para apontar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Qual é a razão entre a área do triângulo de lado 3, unidades de comprimento, e do triângulo unidade? Bom, o que é razão, então? E o nosso aluno, suponha-se que sabe, vocês também.
né? A razão entre a área do triângulo de 3 unidades, bom, a área do triângulo de 3 unidades foi 9. E do nosso triângulo unidade é 1. Então, a razão aqui também é 9, certo? Igual na resposta G. Outra pergunta, qual é a área do triângulo de lado 6 unidades ao quadrado? Bom, a área do triângulo 6 unidades ao quadrado, é de 36, tá? Não vou parar para contar, não. Ah, é 36 sim, porque a gente usa 6 hexadiamantes. Ó, lembrei lá do desafio do Abernes. Na J, qual é a razão entre as áreas do triângulo de 6 unidades de comprimento e do triângulo unidade? Bom, 36 também. Certo? Agora, com essa atividade 3, com essas perguntas, vocês conseguem entender qual é o que é o conceito que se procura demonstrar? Falou da área e falou da razão, né, entre as áreas. Contou as áreas e falou da razão entre as áreas. Ó, o triângulo de lado 3 tem uma área 9. O triângulo de lado 6 tem uma área 36. Escala. Acho que a gente consegue bolar uma atividade, mas é quase isso. Ó, o triângulo de lado 3 tem área 9, razão 9, né? Comparado com unidade. O triângulo de lado 6 tem área 36 e razão 36, comparado com o triângulo unidade. Aqui, a gente busca induzir os alunos a perceberem que a razão entre as áreas dos triângulos semelhantes é o quadrado da razão de semelhança. Então, a razão de semelhança aqui, por exemplo, do primeiro, é 3, não é? Que é a pergunta anterior. Vou voltar lá, ó. A razão de semelhança é 3. Então, a área dele é 9. Lá na outra pergunta, a razão com relação ao triângulo unidade, tá bom? Espero que eu esteja sendo clara com relação a isso. A razão, então, entre o triângulo unidade e o triângulo de lado 6, esse daqui, é 6. Então, a área é 36. O que acontece? Isso é uma coisa que a gente tinha que sempre ensinar e a gente não conseguia uma forma visual, né? Quando a gente dá números, a gente acaba ficando fácil. Mas era uma coisa que a gente tinha que ensinar, mas que a gente não conseguia muito bem. Pelo menos eu não conseguia muito bem explicar. Então, aqui foi uma tentativa de mostrar, né? Que a razão... Vou ler de novo, tá? Vocês viram que eu fiquei meio preocupada em definir os conceitos bonitinhos, tá? A razão entre as áreas de dois triângulos semelhantes é o quadrado da razão de semelhança, tá? Como que a gente vê isso? A gente pode ver isso? Deixa eu ver se é uma pergunta. Camila, alguém levantou a mão também. Tá. Quem levantou a mão gostaria de falar? Ah, tá. Foi sem querer. Combinado. Imagina, Júlia. Se vocês quiserem falar também, tá bom? Eu acho que se vocês tiverem dúvida, beleza? Pode digitar. O Sebastião falou 1 ao quadrado 1, 3 ao quadrado 9, 6 ao quadrado 36. Isso, tá? Como que a gente vai conseguir perceber? Eu vou dar só uma aceleradinha, tá bom? Como que a gente vai conseguir perceber aqui? Quando a gente lembra do triângulo de duas unidades, o triângulo de duas unidades, que é esse daqui,
quando a gente vai comparar ele com o triângulo de 6 unidades? Bom, eles não são possíveis de serem sobrepostos porque eles não são congruentes. Para fazer o triângulo de 2 unidades, quantos triângulos... Para fazer o triângulo de 6 unidades de comprimento, quantos triângulos menores a gente usou? Bom, a gente usou... Deixa eu já pôr aqui, tá? Pronto. A gente usou 9 triângulos menores. E aí, qual é a razão entre as medidas do lado do triângulo maior e do triângulo menor? Então, se a gente for considerar aqui o de lado 6 com o de lado 2, 6 por 2 é 3, certo? E aí, qual é a razão entre as áreas do triângulo maior e do triângulo menor? Aqui a gente tem uma área 4, certo? 4 triângulozinhos, então 4 unidades de área. Comparados com 36, lembra que esse grandão aqui, o de 6, a gente precisava de 36? Então, comparados com 36, olha o que acontece. A razão entre maior e menor, porque aqui eu peguei, ó, lado do maior com o lado do menor, então o lado do maior era 6 com o lado do menor, que era 2, certo? Se eu pegar aqui área do maior, que é 36, com a área do menor, que é 4, 36 por 4 é 9. Então, acho que aqui fica um pouquinho mais fácil para você falar, ah, verdade. Então, a razão, a área do triângulo semelhante, ela é o quadrado da razão da semelhança, certo? Alguma dúvida? Ou me fiz clara, ou me fiz confusa, ou... Depois vocês, a gente combina, tá? Como que vai transmitir o material. Então, todo mundo ficou em silêncio. Quem cala, consente. Vou para o próximo, para não perder tempo. Nessa daqui, né? Então, era só uma parte que faltava para assim, para ficar também de sobreaviso. O que falta muito no nosso estudante? Quando a gente é professor de matemática, a gente acaba percebendo. O nosso estudante, ele tem muita dificuldade em colocar no papel aquilo que ele pensa. Às vezes eles fazem igual eu estava fazendo aqui, ele vai falando e ele vai se colocando, né? Tentando se fazer entender, mas aí depois ele não consegue formalizar. Então, fica aí, né, a sugestão para vocês, no máximo possível, isso, ele não escreve. Máximo possível, façam perguntas para que eles escrevam. Obviamente, ele não vai escrever o teorema lindamente, né? Igual a gente pensa, mas ele vai colocar no papel, tá? Então, isso daqui era um tipo de pergunta que a gente pode fazer para o nosso estudante e para a gente mesmo, porque a gente sabe que a gente tem dificuldade. Às vezes o pensamento é mais rápido do que a escrita, mais rápido ainda do que a fala, e aí fica assim, né? Uma sugestão para vocês, tá bom? Para tomar bastante cuidado e atenção. Outra sugestão de atividade que a gente pode fazer com os polidiamantes é trocar, então. Né? Lembra que vocês comentaram ontem? Troca o triângulo, vê se se você for aplicar essa atividade de semelhança, vê se ele vai dar certo para todos os triângulos, né? E aí ele vai acabar comparando os ângulos. Isso fica muito legal, porque aí ele vai ver que esse ângulo é correspondente a esse, eles são congruentes, esse corresponde a esse, eles são congruentes, esse corresponde a esse, eles são congruentes, tá? Às vezes mudar também um pouco a forma como ele vê o triângulo, né? Igual eu falei para vocês, eles estão acostumados a procurarem medidas. Nós estamos acostumados a procurar medidas. E a gente tem que buscar o conceito, certo? Bom, daquele mesmo jeito que eu fui fazendo a atividade com vocês, para a gente comparar, ver a razão entre os lados, ver também, né,
com relação às medidas e às razões, dá para fazer. Lembra que os polidiamantes, eles são versáteis? A gente tem uma estrela de 6 pontas, né? Mas aí dá para a gente usar, por exemplo, um trapézio. Dá para a gente construir um hexágono, dá para a gente construir um paralelogramo. Então, dá para a gente mostrar a semelhança em outros polígonos, certo? Claro que, assim, a generalização, ela vem depois um pouquinho, mas aí, ele já tendo material concreto para mexer, já facilita bastante, certo? Então, aqui está, né, a ideia. Ele já vai ter, o aluno também, ele já vai ter um pouco incutido nele a ideia do que é um polígono semelhante. E que aí depois cabe a gente mostrar para ele que a definição de polígono semelhante também vem da definição de triângulos semelhantes, tá? Aí lembra do desafio que a gente fez, o segundo desafio de ontem, que era o problema de duplicação? O que vocês acham, o que vocês podem falar das características das figuras, dos hexadiamantes e das figuras obtidas? Ó, isso é uma questão, assim, quando você vai lá, o pessoal do CJ, eles sabem quantos pentaminós eles vão usar para formar a figura, né? Aqui também dá para a gente fazer isso? Dá para fazer isso. Lembra que a razão... Peraí. A área da figura semelhante é o quadrado da razão de semelhança? Então, a razão de semelhança, se era um problema de duplicação, a razão de semelhança era 2. Então, a área vai ser o quadrado. 2 vezes 2, 4, certo? No problema de triplicação, a mesma coisa. A razão de semelhança é 3. Então, a área da figura semelhante vai ser 3 vezes 3, 9 vezes maior. Então, lá na duplicação, eu vou precisar de 4 peças. Na triplicação, eu vou precisar de 9 peças. Certo? Aqui, então, no final do slide, estão todas as referências, tá? Incluindo aqueles artigos que eu falei para vocês. E eu coloquei referência do meu trabalho também, tá bom? Se vocês precisarem de ajuda também, alguma coisa, quiser dar alguma sugestão. Eu queria agradecer a todo mundo. Muito obrigada. Desculpa a corridinha no final, mas só foi para não ficar nada de fora, certo? Então, muito obrigada, de coração. E eu passo a palavra para o Henrique. Camila, antes de mais nada, muito obrigado pelo minicurso, tá? Pessoal, alguém tem alguma coisa para falar? Alguma dúvida, sugestão, crítica? Pode estar falando aí para Camila. Relembro vocês sobre o formulário. Acredito eu que não tenha ninguém que não tenha assinado ainda, mas sempre pode ter uma brecha aí. Devo lembrar também que a noite vai encerrar aí com o final desse mini curso. A gente vai estar retornando amanhã às 2 horas da tarde com a palestra da Flávia, tá certo? Eu abro espaço aí para vocês agora. Obrigada pela interação, viu, pessoal? É bom quando a gente não fica sozinho. Com certeza, Camila. Isso é o mais dificultoso de dar aula à distância. Acho que é isso. Acho que os professores mais sofrem é isso, né? Eu só queria fazer um comentário que você ficou toda preocupada de falar, né? Que eu e a Evelyn estavam aqui, mas só para comentar e brincar aqui como que a gente ser chato e chamar a atenção, né, de certas coisas. Não, mas tem que chamar, para a gente não falar errado. Fica, né? Então, às vezes a gente é chato, né? Eu sei, reconheço, mas eu acho que às vezes é nisso que a gente... Às vezes é o que fica, né? A gente lembra, e igual você falou, né? Que você sempre se preocupa com o formalismo, que os alunos têm dificuldade para escrever.
colocar no papel, e às vezes a culpa é até da gente, de professor, da forma como a gente faz, né? Que a gente vai lá, faz a conta de qualquer jeito, não se preocupa com isso, também não ensina eles, né? A fazer isso é verdade. isso, uma coisa que é difícil mesmo, né? Mas que é importante, né? Acho que a gente tem sempre que dosar, né? Falar de uma forma. Eu sempre brinco com meus alunos, vou, entre aspas, o que eu vou falar, né? Essas coisas a gente não escreve, né? Toma cuidado, principalmente com relação à escrita. Mas, às vezes, para falar, para ficar entendível, às vezes a gente tem que falar, mas o importante é depois formalizar, porque a matemática é a linguagem, né? A linguagem tem todo um significado dos termos, uma representação do que a gente, né, denota, dos símbolos, então é importante. Só queria comentar isso, parabéns, obrigada por se disponibilizar aí a estar trazendo coisas aí para os nossos alunos, foi ótimo o seu mini curso, viu? Obrigada. Eu também quero falar um pouquinho. Parabéns, Camila, pelo mini curso. E foi muito bom, foi muito legal. E eu acho que despertou nos alunos, né, a vontade. Eu vi que tinha bastante gente interessada e se desafiando a montar ali os quebra-cabeças, de certa forma é um quebra-cabeça, né? Foi muito legal. E realmente, Flávia, a hora que ela se preocupou com a maneira de se expressar ali, eu me senti feliz, Flávia, né? Um pouquinho, é igual a palestra da Beatriz, um pouquinho do que a gente ensina sempre fica, né? Então, mas parabéns de qualquer maneira, Camila, por tudo. Muito obrigada por ter aceito o convite. Pelo minicurso que você deu, foi excelente e acredito que os alunos aproveitaram muito. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Ai, obrigada, viu, pessoal? O pessoal está aqui no chat. Eu falo assim, a gente vai formalizando. Então, às vezes a gente vai falar e a gente lembra, fala, não é assim, volta, né? Tchau, pessoal. Lembra lá, né? Quando vai falar uma coisa errada, lembra da professora Flávia, assim, né? A professora Evelyn. Não é isso. Ah, não, vai matar um professor do coração. Deixa eu falar. É isso aí. Não, mas eu deixava a professora Rita um pouco preocupada, porque às vezes eu ia falar, ela falava, o que a gente está falando? A gente está falando do conselho, a gente está falando da peça. Eu falava, Mas é bom, porque aí a gente trabalha, a ideia foi ser um pouco dinâmico e apresentar, né, um material diferente. Mas foi muito bom. Parabéns de novo. Obrigada, tchau, viu? tudo de Tchau. bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, obrigada, gente. Tchau, obrigada, Henrique. Tchau, boa noite. Boa noite.